Bom dia. Pessoal, o nosso objetivo hoje é trabalhar o nosso primeiro filósofo do período clássico, que é o Sócrates. Lembrando sempre, a primeira coisa é que a filosofia, ela segue os seus momentos históricos. Eu sempre digo que a filosofia, ela é, no ensino médio, uma disciplina complementar. Por quê? Por que você só tem ela lá no ensino médio? Justamente porque supõe-se que você compreenda a história para que você possa entender os pensamentos que compõem os momentos filosóficos estudados. Em outras palavras, todo pensamento ele é fruto dos acontecimentos da época que ele está sendo produzido, que ele está sendo trabalhado. Assim sendo, a filosofia ela segue 4 grandes momentos que se liga à história ocidental, que é o quê? O pensamento antigo, né, a filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. No caso, nós estamos estudando o segundo momento da filosofia antiga. Então, a filosofia antiga ela tem ali o momento pré-socrático, do qual nós já estudamos, e o período clássico, que é esse momento que estamos estudando agora. Só que nós já tivemos uma aula só do contexto histórico da filosofia clássica. Então, o que nos vale lembrar? A filosofia clássica ela é uma produção específica da polis de Atenas, acontece no século V a.C., é o auge da polis, é o auge do desenvolvimento econômico, político, social da polis. É um momento onde se conhece como século de Péricles, que é uma intuição, um apontamento da corrupção daquele momento de democracia. Vimos que a polis ela tem uma estrutura específica, que é a cidade, uma parte mais alta da cidade conhecida como Acrópole, aonde apenas a aristocracia, ou seja, os governantes, conhecidos como eupátridas, frequentavam. E ali se concentrava toda a vida política, religiosa, artística da cidade. E dentre esses elementos, um lugar específico da Acrópole seria a Ágora, aonde os eupátridas exerciam o poder legislativo, o poder executivo também, poder político como um todo. Tudo isso nós vimos na aula passada. Nós temos que relembrar muito claramente também a diferença da política da democracia clássica para a democracia representativa, o que nós já tivemos uma aula específica também. Então, agora eu vou falar do Sócrates, tá? Esse filósofo que talvez seja um dos mais importantes, porque ele é considerado um dos fundadores do pensamento ocidental, juntamente com Platão. E eu vou retomar aí rapidamente alguns elementos da democracia e depois entramos, de fato, para pensar o Sócrates. Então, essa revisão de alguns elementos, ela faz parte desse trabalho do contexto histórico para criar base para o nosso pensamento e compreensão do pensamento socrático. Então, vamos resumir muito essa questão do contexto histórico para se apegar a esse elemento que está aí na lousa de vocês, que é o desenvolvimento da retórica. Pessoal, o que é a retórica? A retórica nada mais é do que a produção de argumentos. Como assim? O que é um argumento? Veja, nós já sabemos que a filosofia ela se usa principalmente da lógica. A filosofia inicialmente é isso, uma separação do pensamento mítico, que é aquele de histórias, narrativas, que a compreensão e a visão de mundo era baseado em histórias normalmente fantasiosas, com elementos surreais, metafísicos, e a lógica, né, que é uma outra forma de se pensar, que se baseia na evidência e na teoria e prova das coisas. Então, a filosofia nada mais é, inicialmente falando, do que tirar fora o pensamento mítico, negar o mito e se utilizar da coerência, da eloquência, que é a lógica. Só que os pré-socráticos, eles usavam essa lógica, eles direcionavam essa lógica para a compreensão do universo físico. Então,
quando Pitágoras, Demócrito, Tales de Mileto, eles estão buscando a aplicação lógica, eles estão aplicando essa lógica no universo em si, no universo concreto, na chamada physis, natureza. Tanto é que quando nós pensamos na filosofia pré-socrática, nós pensamos que eles estão se afastando da cosmogonia e se esforçando para construir uma cosmologia. Qual que é a grande guinada, a grande mudança do período pré-socrático para o socrático nesse sentido, né, do pré-socrático para o clássico nesse sentido? Que a lógica não vai mais ser aplicada à natureza. A tendência agora é aplicar a lógica na fala, na própria expressão. E quando você aplica esta lógica na fala, então nós construímos um argumento ou então uma retórica. Então, o momento clássico, ele é um momento de busca do desenvolvimento da retórica, ou seja, da fala argumentativa. Logicamente, isso está ligado a elementos históricos que ocorrem na democracia clássica, principalmente, né, isonomia, que é o mesmo direito vale para todos, lógico que, né, aquela história dos somos iguais, mais um mais iguais que os outros, o direito vale para todos, respeitando as classes sociais gregas, mas a isegoria talvez seja o mais importante, porque a isegoria é o mesmo direito de fala, é o mesmo direito de expressão. Olha que interessante, a retórica, ela surgiu em um contexto democrático justamente porque é necessário que os políticos, né, que os eupátridas, no caso, desenvolvam a sua fala para convencer os outros a votar no seu projeto de lei, na sua lei. Perceba, imagine você sendo um político, tanto na Grécia quanto hoje em dia. Você chega e você quer aprovar uma lei. Então você chega lá e eu quero legalizar a pena de morte. Eu posso chegar no Senado hoje e falar, ó, eu quero legalizar a pena de morte porque eu quero? Não. Eu preciso apresentar argumentos por que é bom para a nação a pena de morte. Ou seja, eu preciso aplicar a retórica para convencer os meus pares, os meus iguais, os políticos, os meus colegas, que aquela lei ela é viável. Então eu digo e falo, olha, a pena de morte ela deveria ser legalizada porque ela evita a reincidência no crime. Ou ao contrário, a pena de morte deveria ser proibida porque dar o direito do Estado de matar é algo extremamente perigoso que tendenciona aos totalitarismos, ou então desrespeita os direitos humanos, ou impede de a pessoa ter ali uma chance de reintegração. Então, não interessa qual ideia você defende nesse momento. Nesse momento, o que interessa é que para defender qualquer ideia, é necessário que você aplique a lógica na fala e do convencimento, ou seja, aplique a retórica. A retórica, então, nada mais é do que o desenvolvimento lógico da fala / escrita para a criação de argumentos. E esses argumentos surgem num contexto de democracia, aonde era necessário que políticos convencessem outros a votarem nele e nas suas leis. Então, quando tratarmos de política clássica, democracia como um todo, a argumentação sempre estará presente. O contrário de retórica é falácia. Quando alguém apresenta um argumento, né, aspas, uma fala sem sentido, então ele está apresentando uma falácia, porque o que ele está falando não condiz com a realidade. Neste contexto, apareceram, acho que eu já falei um pouquinho deles, mas vamos de novo, apareceram os sofistas, que eram os professores de retórica. Eles entendiam a retórica, a fala, como uma arte de convencimento. Então, um sofista é quando o cara já tem uma opinião formada e ele busca estratégias para convencer você que ele está certo. Esse é o movimento do sofista. Já vimos, então estou passando rapidinho. Quando o cara é sofista, ele já tem uma opinião formada e ele constrói a argumentação dele a fim de te convencer. E o que difere ele do filósofo? O filósofo, ele não tem uma opinião formada.
Ele vai usar a retórica para se convencer, para formar a sua opinião, para refletir. Então, um sofista já tem claro sobre a ideia, por exemplo, sobre a pena de morte, que é o exemplo que eu dei até agora. Ele só vai estudar uma forma de convencer você que ele está certo, convencer você a pagar alguma coisa, a comprar alguma coisa, a fazer qualquer coisa. Então, um sofista, ele é a pessoa, o sujeito, que usa a retórica a fim de convencimento. Dessa forma, a verdade sobre qualquer coisa está submetida à situação. Então, a verdade para um sofista ela é relativa, porque ela depende do poder de convencimento. E por isso que muito da corrupção clássica acontece nesse momento, porque os sofistas são muitos, e o sofista ele tem a tendência de defender interesses próprios. Então, por exemplo, quando eu digo a você, quando eu já tenho uma opinião formada e eu busco convencer você, normalmente essa opinião está formada em torno de um interesse meu. Como, por exemplo, se eu vou tentar te convencer que é importante o desmatamento para o desenvolvimento da economia. Normalmente, quando eu faço isso, é porque eu já tenho uma terra para ser desmatada e os acessos a mecânicos, materiais para desmatar e extrair dali, por exemplo, minérios ou formar pasto para o meu gado. Então, as pessoas, eu tenho gado, eu tenho boiada, e eu vou convencer você que o desmatamento é importante para a economia, mas eu não estou interessado se isso é importante para a economia. Eu estou interessado em colocar o meu gado no lugar da mata. O sofista, então, tem a tendência de defender interesses próprios. Por isso, comerciantes, propagandas também são considerados sofistas. E um dos mais importantes sofistas é conhecido como Protágoras, onde ele fala, então, que o homem é a medida de todas as coisas. A sua opinião é a medida de todas as coisas, a medida do bem e o mal. Assim, a moral e a ética está ligada muito ao uso de cada situação, certo? Ao uso de cada momento. Não há uma moral absoluta, é apenas relativa. Enquanto, como eu já disse, os filósofos também são estudiosos da retórica, só que eles não utilizam, né, a retórica a fim de convencer, mas a fim de construir a sua opinião. O filósofo, ele não tem uma opinião formada, mas ele vai aplicar a lógica no seu pensamento, na sua fala, na sua escrita, a fim de buscar, a verdade, filosofia, sobre alguma coisa. Então, assim surgiu a nomenclatura filosofia, distanciando dos sofistas. Quando os sofistas buscam convencer, o filósofo usa a retórica, o pensamento lógico, para se convencer, para buscar a verdade. É tipo, sofista defende algo que ele já acredita, filósofo busca a retórica para construir seu ponto de vista. Dessa forma, a moral ela é a defesa da verdade, e a verdade ela é absoluta e essencial. Sempre existirá a verdade por detrás de qualquer coisa, e cabe ao filósofo buscar e conhecer. E os filósofos, nesse contexto clássico, combatiam os sofistas. Considerações rapidinhas para nós pensarmos Sócrates. A filosofia deixa de ter a lógica como foco de aplicação. A filosofia deixa de ter como foco de aplicação da lógica a natureza. Então, a partir de agora, a natureza não é mais o objetivo, não são mais filósofos naturalistas, mas nós estamos agora trabalhando a lógica na fala e nós podemos chamá-los de filósofos políticos ou ontológicos, porque eles vão falar do ser humano em si. Ontologia é sobre o ser humano. A filosofia clássica tem como objeto a aplicação da lógica na origem do conhecimento, do discurso, da alma, da moral e da política. Então, a filosofia clássica ela vai ter essas áreas, que é o próprio conhecimento, da onde vem o verdadeiro conhecimento, isso é chamado de epistemologia, do discurso, que é a filosofia política, da alma, a ontologia, da moral, que é a filosofia da moral e da política. E nós temos que ver uma clara influência em todos os filósofos, pelo menos todos não, mas no Sócrates e no Platão, uma influência muito forte de um filósofo pré-socrático, que é o Parmênides, né? Lembra, havia um debate no momento pré-socrático entre
o Parmênides e o Heráclito, onde o Heráclito, pensando na natureza, dizia o quê? Olha, tudo é passageiro, nada é fixo, não há essência, tudo está em movimento, tudo passa até a uva passa. Isso é uma tradução do grego simples. Agora, do grego clássico, era assim, não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. Porque se eu entro no rio e saio, entro de novo, o rio não é o mesmo, e eu não sou o mesmo, porque tudo é processo. Já o Parmênides, ele acreditava que existiam verdades absolutas e essenciais. Se eu estou trabalhando dentro da filosofia clássica, uma busca a essas verdades absolutas sobre tudo, sobre qualquer coisa, então eu estou tendo uma vitória do Parmênides nesse debate. Porque eu estou considerando que há uma verdade. O mundo é feito de verdades. A verdade sobre mim, a verdade sobre a situação política, a situação econômica, sobre você, sobre a educação, sobre meus objetos. Correto? Então você vai sempre ligar a filosofia clássica muito ao Parmênides, que vai trazer a esta ideia que as coisas têm essências, inclusive o ser humano. Então, por exemplo, eu tenho a minha essência, que eu vou chamar de psique, que é a minha alma. Então, aqui, a filosofia grega começa a racionalizar a alma, perceber que existe alma, perceber que o ser humano, ele está paralelamente em dois mundos. O mundo concreto, mas também o mundo metafísico. Até porque o seu pensamento, o pensamento de qualquer pessoa, é metafísico. Ele não depende exatamente do concreto. Ele existe, independente se você pode vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo, ele existe como algo metafísico. E é justamente neste sentido que vai se apegar à filosofia clássica. Então, agora vamos ao Sócrates. Pessoal, quando nós formos falar de Sócrates, nós vamos nos concentrar a um livrinho muito bom, conhecido como a Apologia de Sócrates. O que é apologia? Apologia significa defesa. A palavra significa defesa. Então, Sócrates, ele vivia em Atenas, ele tinha uma aparência um pouco mendicante, uma barba desgrenhada, cabelos desgrenhados, vivia envolto em panos, e ele vivia por Atenas questionando os cidadãos não, né? Porque os eupátridas ficavam lá na água, mas as pessoas sobre questões importantes, e eles faziam esse questionamento do nada. Aquela ideia do filósofo louco parte um pouquinho do Sócrates. Então, eu estava lá comprando um peixe, ele falava assim, será que os deuses existem? Ele ia tentando fazer com que as pessoas pensassem, será que a política deveria realmente estar na mão dos eupátridas? E ele fazia perguntas do gênero para as pessoas aleatoriamente, com o objetivo de influenciar elas a fazer a reflexão. A grande questão é que alguns jovens, principalmente alguns jovens filhos de eupátridas, ou seja, jovens governantes, futuros aristocratas da cidade, passaram a ouvir, e também jovens do povo, da parte popular, passaram a ouvir Sócrates. E uma das grandes questões do Sócrates ainda se relacionava ao afastamento do mito, que era, então, um ataque direto contra a religião, que é um dos grandes poderes de dominação popular, isso em qualquer momento da história. Então, Sócrates ele foi acusado de corromper a juventude contra os deuses, certo? E o livro é justamente Sócrates se defendendo perante aos eupátridas, perante aos sofistas, defendendo a sua forma de expressão. Então, a Apologia de Sócrates, ela é um livro que descreve a acusação, como Sócrates foi acusado, e principalmente a sua defesa, a sua fala ao se defender. E ao você analisar essas falas de Sócrates em sua defesa, nós extraímos o chamado método socrático, que é ali o primeiro método clássico de se trabalhar a filosofia, ou método dialético, pode aparecer com esse nome também, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Lembrem-se só que a Apologia de Sócrates foi um livro que não foi escrito por Sócrates, ele foi escrito por Platão, que vem a ser um discípulo de Sócrates, e sabe-se que ele circulava muito fortemente ali no ano de 400 a.C.
no ano de 500, né? Mas escrito provavelmente, então, nos anos de 400, antes de Cristo. Eu estou colocando esse detalhe porque tem muita questãozinha fácil no Enem, aquelas questões que você perde um monte de pontos se você erra, que fala uma alternativa assim, Sócrates escrevia em grego. Não, Sócrates não escrevia, certo? Sócrates, ele aparece factualmente como um personagem deste livro do Platão. E o que nos interessa é extrair como que Sócrates faz essa filosofia. Agora é interessante nós pensarmos que mesmo se defendendo, mesmo apresentando todos os argumentos, Sócrates, a ele é dado uma escolha. Os eupátridas dizem assim para Sócrates, se você for até a juventude e assumir que você está errado, assumir que os deuses existem, que você estava errado ao negá-los, nós daremos a você o perdão. Se não, você vai ser condenado à morte tomando cicuta, que é um veneno. Então Sócrates, ele prefere morrer do que perder a vida. Como assim? Ele prefere morrer do que perder a dignidade, do que defender, do que negar a sua verdade, a sua forma de pensamento. Prestem atenção que isso é importante demais, porque essa é a base moral da filosofia clássica. Se necessário, morrer para defender a verdade. O filósofo, ele busca a verdade inocentemente, acima de manter a sua própria vida. É lógico que esse é uma moral específica dos filósofos clássicos, trazida aí por Platão. Então, por Sócrates, no livro de Platão. Então, Sócrates, ele prefere morrer do que ser um sofista, do que negar a verdade. Essa é uma imagem dele andando por Atenas, ali, sempre acompanhado. Aqui é uma morte dele bebendo cicuta. Esses quadros são renascentistas. É legal você dar uma olhada lá naquele momento de renascimento, que a pintura clássica ela se desenvolve. Esse aí que está à sua esquerda, cabisbaixo, tristão, ali é o Platão. E Sócrates sempre dizendo, olha, né, ele tinha essa coisa da afirmação, o que está morrendo é o meu corpo, eu tenho a alma. Esse jeito desleixado dele, essa despreocupação com a própria vida, vinha da compreensão que o corpo é passageiro, né? E que a essência é a mente. E quando você toma essa perspectiva clássica, a mente ela é eterna, porque ela é essencial. Então o ser humano não morre, não nasce, ele simplesmente é visível no mundo concreto e de vez em quando não, né? E a maior parte do tempo não. Então tá aí o Sócrates bebendo cicuta. Bom, vamos lá, finalizando, né? Método socrático. O método socrático são alguns passos que nós temos que saber para fazer filosofia segundo a forma de Sócrates, segundo segundo a proposta de Sócrates. Primeiro passo, dialética. Dialética é 2. Você vai lembrar disso do diálogo. Para Sócrates, ninguém é dono da verdade. Eu tenho a minha formação e a minha idade maior que a sua. No entanto, tanto eu quanto você somos iguais em quê? Em ignorância. Porque, independente de qualquer pessoa, o que eu sei é uma gota, o que eu ignoro é um oceano. Ou seja, toda a humanidade é igual no sentido de ignorância. O que ignoramos é o mesmo tanto. Talvez eu saiba um pouquinho mais que você, mas o que eu ignoro é infinito tal quanto você. Dessa forma, primeiro passo para se tratar a verdade sobre algum tema de forma socrática, seja esse tema político, econômico, religioso. Primeiro ponto, nós devemos conversar. Nós devemos colocar as nossas ideias para conflitar e assim construir uma verdade, e assim construir um caminho, né, uma filo que se chega à verdade. Então, uma vez que todos nós somos iguais em ignorância, ninguém é dono da verdade, sozinho, o que você pensa sozinho não é nada, não é verdadeiro, é necessário que nós entremos em diálogo, de preferência pessoas que discordam de você, né? Para que você consiga ver vários lados da mesma questão. Segundo passo, puerilização do olhar. O que é puerilização? Pueril é uma coisa infantil. Então, puerilizar o olhar é infantilizar o olhar.
é olhar para o mundo como uma criança olha. Quando uma criança é bem pequena, ela nunca viu, sei lá, um caminhão passando na rua, ela se impressiona, o susto, a dúvida é a base da filosofia socrática. Uma criança nunca viu um animal, né, um cavalo, ela, o que é isso? Né? E, no caso, o filósofo, ele deve ser igual, ele deve se espantar, ele deve olhar para o mundo de forma espantado, né? De forma com muita dúvida. E, acima de tudo, uma criança não tem preconceitos. Por exemplo, uma criança não nasce racista, não nasce machista, não nasce intolerante religioso. Você tem que construir isso nela. Todo racismo é, por exemplo, ensinado. Então, olhar como criança também é olhar sem preconceitos. Quando você vai fazer a filosofia socrática, então, você tem que ter como objetivo tirar de você todo o olhar preconceituoso sobre aquela questão. Primeiro passo para isso, assumir a sua ignorância. A ignorância da qual todos nós temos parte nela. E aí o Sócrates, ele diz essa frase, só sei que nada sei. Né? Ou seja, considerar que você é ignorante para não ser arrogante ao se tratar de alguma questão que você esteja discutindo. Na verdade, o oráculo de Delfos, né, um oráculo da época, oráculo sábios que viam o futuro, que estavam inseridos no pensamento mítico, falavam que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia justamente porque ele assumia que não sabia nada. Então, só sei que nada sei. O outro elemento é o conheça a ti mesmo. O que te influencia para você pensar desse jeito? Quais são os seus preconceitos? Como seus preconceitos são construídos? Até que ponto quem está olhando para essa questão não é eu, mas a religião que me criou? Ou a política da qual eu estou inserido? Ou o movimento de esquerda, por exemplo? Ou o movimento social? Por que será que a minha opinião... A minha opinião é realmente essa? Ou é a mídia que me controla? Ou é a sociedade de consumo que me controla? Conheça a ti mesmo. Quais são os seus limites? Por que as suas opiniões são essas? Então, ali, conheça a ti mesmo. Bom, Sócrates ele vai supor, assim como Parmênides, que todo nosso conhecimento já está inerente, ou seja, já faz parte da nossa alma. Então, toda a verdade sobre você mesmo, principalmente, está contida dentro da sua psique, dentro da sua alma. Então, para que você atinja esta verdade, você precisa fazer um negócio chamado maiêutica. A maiêutica, ela no grego significa parto, parto das ideias. Então, quando você utiliza-se da maiêutica, você fica se questionando a fim de parir, quase que literalmente, uma ideia. E parir no sentido de dar o nascimento, mas também no sentido de ser doloroso. Então, a verdade para a filosofia socrática já está contida na sua alma. Você já sabe. Você já intui. Só que você precisa se questionar. Então, se você quiser fazer um exercício, pegue aí qualquer elemento da sua vida. Será que meu relacionamento está bom? Se você se pergunta isso, na verdade, no fundo, você já sabe. Na verdade, se cabe a pergunta, você já sabe. Isso é maiêutica. Saber que a verdade já está ali. Eu acho isso certo ou errado? Né? Sócrates acredita que isso já está na sua mente. Cabe você vasculhar. Então você se questiona, se questiona, se questiona, se questiona, até que você encontra a verdade e o seu caminho até a verdade. Sócrates também nos ensina a ironia. A ironia, ela é uma forma de ressaltar contradições nas falas e nas ações. Quando você aponta uma contradição, você automaticamente diz que aquilo está errado porque não é lógico, não é coerente, não é retórico.
não confundir ironia com sarcasmo. Quando eu tenho aquela, ai, amiga, você tá tão linda, hoje a pessoa tá ali uma baranga, uma coisa horrorosa, isso é maldade. A ironia, ela vem como busca pueril, pura, de encontrar a realidade, a verdade. Então, por exemplo, quando eu digo assim, está escrito na Bíblia que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está ali. Aí eu vejo grandes empresas de fé, né, igrejas universais enormes que baseiam o seu discurso no dinheiro. Uma coisa não encaixa na outra, porque a igreja, ela deveria seguir a palavra de Jesus Cristo, e a palavra de Jesus Cristo mostra a riqueza como algo ruim. Isso fora outro, dê aos pobres e me siga, tem várias outras passagens. Quando ele destrói o templo porque estão vendendo coisas ali. Então perceba, a Bíblia fala uma coisa, a igreja age de outra, isso é uma ironia. Você está ressaltando a contradição. Ou seja, a partir do momento que você identifica uma ironia deste porte, você olha e fala, alguma coisa está errada ali. Existem sofistas ali, correto? É uma forma de você pensar. Então isso é ironia. Para finalizar, depois, olha, veja bem, depois que você se propôs o diálogo, se propôs aliviar seus preconceitos, eliminar seus preconceitos, assumindo a sua ignorância, depois de você conhecer a si mesmo e a sua alma, e depois de você olhar as ironias sobre a questão, só aí você fala. Só aí você propõe a sua retórica. A retórica, então, para um filósofo, tem que ser seguida de alguns passos, certo? Não é que nem o sofista que já tem a verdade e vai construir. A retórica, ela tem que vir seguida da proposta do diálogo, da proposta da eliminação de preconceitos para enxergar a questão, do autoconhecimento, da localização de ironias, para depois dessa enorme reflexão, você ser capaz de falar sobre um determinado assunto. Pessoal, foi essa a nossa aulinha.